No último bloco, nós conversávamos sobre que na inovação é impossível ser feliz sozinho, que vários atores precisam estar coordenados para que isso aconteça no campo. Nesse programa Rio em Foco, a gente sempre fala um pouquinho sobre o papel de cada um desses atores. Começando pela indústria, na sua visão, Joana, o que deve ser função assim, da indústria nesse cenário e, na sequência, na sua visão, quais são os outros atores que precisam estar juntos com seus determinados papéis? Então, pensando nessa questão da inovação e do ambiente de inovação do Estado, como a gente já falou, é muito importante a indústria, a academia e o governo. Eu acho que são agentes super relevantes para o fomento desse ambiente de inovação. E aí, cada um tem um papel específico, de fato. Eu acho que a indústria entra com esse papel de se apropriar dessas inovações. A academia tem um conhecimento acadêmico ali que consegue fomentar isso e o Estado precisa dar as condições para que a indústria consiga desenvolver essas inovações de uma maneira eficiente e, enfim, que caiba ali dentro do cenário da indústria. E em relação ao Estado, na visão do empresariado, assim, do empresário, o que precisa ser coordenado para que a gente tenha, de fato, esse ambiente de inovação mais pujante, mais importante no Estado do Rio? Eu acho que precisa de um movimento de aproximação. Eu acho que o que a Joana está falando, da universidade, empresa e Estado, a gente precisa juntar isso. A gente tem os órgãos de fomento, como o FAPERJ, etc., precisa entender a demanda da empresa, da indústria. Eu acho que já houve um movimento nesse sentido, mas que isso precisa ser aprimorado. A indústria ela precisa desse desenvolvimento, acho que o Estado também, para que a gente possa fazer frente aos nossos concorrentes externos, e a gente possa gerar recurso aqui. Outra coisa que é importantíssima dentro desse processo é a qualificação de mão de obra. A gente tem uma dificuldade de mão de obra qualificada, e quanto mais tecnologia a gente coloca, mais difícil fica. Os nossos equipamentos vêm de outros lugares, de outros estados, com um nível tecnológico maior. E aí essa junção, esse estímulo à junção, o entendimento da necessidade de cada um, eu acho que é uma peça importante desse processo. E o Estado, eu acho que pode fazer esse movimento. Essa concertação é sempre muito importante, né? O que foi interessante também perceber é que num cenário de crise econômica, que é o cenário que não só o Estado do Rio está viveu mais profundamente nos últimos anos, mas o Brasil, de uma forma geral, também impulsionou para a inovação, não parou, não congelou a ação empresarial, né? A gente percebe, tem tantos gargalos que precisam às vezes, num processo de inovação, a gente vai conseguir consertar. A logística mesmo é uma. Fazer logística no Estado do Rio, com a condição de perfil do Estado que a gente tem, é importante a gente fazer o entendimento e contribuir para que esse processo possa tornar a indústria mais eficiente, porque isso é custo, isso impacta no produto final na hora que chega na mesa do consumidor. E nesse cenário desafiador, nessa conjuntura desafiadora, as empresas enxergam na inovação uma forma de sobreviver, então também impulsiona por um lado, né? E que é interessante também que vocês abordaram é justamente a questão do ambiente, né? O que precisa mais mudar? Onde, na visão de vocês, precisa ser trazido mais tecnologia mesmo, embutir tecnologia para melhorar a própria ação e o trabalho das indústrias? Você quer ver uma questão que é importante hoje? Por mais que a indústria precise da mão de obra específica, a mão de obra, que eu vou chamar de genérica, mas aquela mão de obra que trabalha na questão da gestão, é uma mão de obra importantíssima e é uma mão de obra que não é fácil da gente conseguir. Eu estou falando do especialista, do técnico em almoxarifado, do técnico em financeiro, do técnico dessas áreas da indústria, são peças importantes, porque quanto mais eficiente a gente fica dentro do chão de fábrica, maior a necessidade da gente ter uma equipe de retaguarda administrando isso de forma correta, com todas as técnicas e normas eficientes de gestão para que a empresa possa avançar. E aí tem um resultado interessante também, que boa parte das indústrias, nesse processo de inovação, elas investem em treinamento e aquisição de software, e aí que está muito relacionado
com o que o Marcelo estava falando, né? E sobre esse aspecto também da educação, né? É fundamental você ter uma boa base educacional para que a gente tenha uma mão de obra mais qualificada e que possa, de fato, contribuir para o aumento da produtividade, que foi algo que ficou meio estancado nos últimos anos. E aí eu acho que a Firjan tem um papel super importante. A Casa Firjan, ela surge nesse contexto também de trazer essas novas competências para os empresários e para a sociedade. Então, de ter cursos que abordem essas competências mais faladas agora, as competências do futuro, e ter espaços para discussão e para apresentação dessas oportunidades e leis de incentivo e tudo mais. Então, a Firjan atua nesse sentido também, né? E nessa questão da visão de futuro, assim, né? A gente está falando de um tema que é fundamental para garantir a nossa sobrevivência como Estado, enfim, um Estado que se recupera, mas também se recupera em bases mais sustentáveis. Na visão de vocês, qual é a visão de futuro, assim, que a gente deveria estar trabalhando para chegar nesse caminho, para seguir esse caminho? Bom, a questão ambiental é fundamental, né? A indústria, no nosso caso, a indústria da água mineral, ela é uma parceira muito forte da questão ambiental, porque quanto mais mata, mais água, quanto mais qualidade de água, também está ligado muito à questão da preservação. Então, a indústria, de um modo geral, ela já faz esse processo de preservação. Lá na empresa, por exemplo, a gente dobrou o volume de Mata Atlântica, né? Que é um cuidado que a gente precisa ter, tanto por legislação como por necessidade empresarial. E agora temos a questão da logística reversa. Ao mesmo tempo, colocamos o plástico via PET dentro do mercado e a gente está trabalhando junto com a Firjan. A Firjan está desenvolvendo isso fortemente através da nova legislação do Estado do Rio de 2018, da logística reversa, e buscando formas de fazer o recolhimento, de fazer o processo da reciclagem, né, e botar isso dentro de uma economia circular. Eu acho que é um grande desafio nosso daqui para os próximos anos. E o que a gente vê na pesquisa é que cerca de 1/10 das empresas, elas desenvolvem inovações que reduzem o impacto ambiental. Então, a gente vê que isso já é uma preocupação das indústrias e isso chama ainda mais atenção quando a gente pensa nesse cenário que a gente vive, que, enfim, um cenário desafiador do ponto de vista econômico e de ambiente de inovação. Essa já é uma pauta que as indústrias estão levando em consideração. Então, de fato, é um ponto importante de atenção para o futuro. Bem, a gente podia conversar aqui muito mais, e o que eu espero é que nos próximos anos os 10 em cada 10 indústrias invistam fortemente em inovação. Obrigada, Marcela, obrigada, Joana, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Agora, além de assistir o Rio em Foco na TV Alerj, você pode ouvir esse programa na sua plataforma predileta de streaming. É só buscar por Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.